A cobrança de pênalti. Momento de tensão máxima no futebol. Mas, afinal, é pura sorte? Uma loteria, como dizem por aí? Ou será que existe uma ciência por trás para garantir que a bola entre? Vamos mergulhar nessa história. Pois é, quem nunca ouviu essa frase, né? É quase um mantra, principalmente depois de uma cobrança perdida que decide um campeonato. Mas será que é isso mesmo? Olha só que interessante. A gente tem aqui dois técnicos campeões do mundo com visões totalmente opostas. De um lado, Marcelo Lippi, que levou a Itália ao título em 2006, achava que não adiantava treinar. Do outro, Carlos Alberto Parreira, do nosso Tetra em 94, batia na tecla de que o sucesso vem sim de muito treino e planejamento. E é aí que começa o nosso debate. Então, vamos analisar os argumentos. O que pesa mais na hora da cobrança? A sorte ou a habilidade que se treina à exaustão? O Parreira, por exemplo, faz uma comparação muito boa. Ele diz que é como um pianista de concerto, que precisa praticar o mesmo movimento por horas, todos os dias. A repetição não é só para aperfeiçoar o gesto, é para construir confiança. E não é só a parte física, claro. A cabeça pesa, e muito. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo mostrou isso na prática. Em um ambiente controlado, sem ninguém olhando, o aproveitamento era perfeito. Mas bastou colocar uma plateia, uma pressãozinha e o desempenho já caía 20%. Imagina isso num estádio lotado. Ok, então se não é loteria e o treino ajuda, a ciência deve ter alguma resposta, né? Será que existe uma fórmula para o pênalti perfeito, aquele indefensável? A primeira parte dessa fórmula é a velocidade. Pesquisadores calcularam que um chute a 85 km por hora, mais ou menos, é o ponto ideal. Nessa velocidade, o goleiro simplesmente não tem tempo de reação para chegar na bola. O segundo ingrediente é o lugar certo. A ciência basicamente mapeou o gol. A recomendação é clara: mire nos cantos, na parte mais alta do gol. Evite o meio e chutes rasteiros, porque é ali que o goleiro tem mais chance de defender. Mas aí entra um dilema psicológico. Chutar alto é muito mais eficiente, quase garantia de gol se acertar o alvo. Só que o risco de isolar a bola, de mandar lá na arquibancada, é bem maior. Quem não lembra do Barge 94? Por medo dessa vergonha, muitos jogadores preferem o chute baixo, mais seguro, mesmo que seja mais fácil para o goleiro pegar. E os números confirmam isso. A teoria diz para chutar no alto, mas na prática, a grande maioria dos pênaltis vai para onde? Para os cantos inferiores. Os batedores acabam criando um padrão bem previsível. Bom, e já que falamos de psicologia, o pênalti é, antes de tudo, uma batalha mental. Um duelo de nervos entre o cobrador e o goleiro. E aqui entra um conceito bem legal: a teoria dos jogos. Basicamente, a melhor estratégia é ser imprevisível. Se o goleiro não tiver a menor ideia do que vai acontecer, a vantagem é toda do batedor. O ideal seria não ter padrão nenhum. E o mestre nisso era ninguém menos que Diego Maradona. Analisaram quase 100 pênaltis dele e não acharam padrão nenhum. Ele mudava a corrida, o olhar, a batida, era um pesadelo para os goleiros. Já a maioria dos jogadores é o oposto. O Szoboszlai, do Liverpool, por exemplo, é super previsível, quase sempre bate no mesmo canto. E claro, os goleiros sabem disso e usam todas as armas que têm. Provocam, dançam na linha, apontam para o canto, tudo para desestabilizar o batedor. O holandês Tim Krul e o argentino Dibu Martínez viraram especialistas nessa arte da catimba. Essa provocação ficou tão eficiente que a FIFA precisou intervir. Em 2023, criaram uma regra nova para proibir os goleiros de fazerem muita firula para distrair o cobrador, uma tentativa de equilibrar um pouco mais essa batalha. Mas mesmo que a maioria dos batedores não sejam Maradona e seja meio previsível, existem algumas pistas no corpo que podem entregar a intenção dele antes mesmo do chute. Os goleiros e analistas ficam de olho em 3 coisas principalmente. Primeiro, o lado natural. Na hora da pressão, a tendência é chutar cruzado. Segundo, o pé de apoio. Para onde ele aponta é para onde a bola tende a ir. Isso funciona em quase 90% das vezes. E terceiro, o braço. Se o braço oposto ao do chute abre muito, provavelmente vem uma bomba cruzada por aí. Certo. Depois de analisar a ciência, a psicologia e a estratégia, qual é o veredito final? Pênalti é loteria ou é habilidade? Os melhores batedores têm uma estratégia bem definida para lidar com a pressão. Eles decidem o canto antes mesmo de pegar na bola e não mudam de ideia. Focam só na bola, ignoram o goleiro. E, o mais importante, confiam no treino. A repetição dá segurança para executar o plano sem pensar muito. No fundo, é como se eles tirassem o goleiro da equação. Então, o veredito é bem claro. As evidências mostram que chamar pênalti de loteria é mais uma desculpa para falta de preparo do que uma realidade. É, na verdade, um teste que envolve muita habilidade, preparo e, principalmente, força mental.
E isso nos deixa com uma reflexão. Com tanta informação, com a ciência e a estratégia tão claras, o resultado na marca do pênalti parece ser menos uma questão de sorte e muito mais uma questão de escolha. A escolha de se dedicar e dominar essa arte.